gente, tudo bom com vocês? Prazer estar de novo aqui no Boteco do Mano, nosso programa aí para falar de Deus, para falar de forma descontraída sobre a palavra do Senhor. E hoje, nesse programa, o que a gente tem para você é uma vida sobrenatural. Mais um dos livros do nosso Bispo Mano, que a gente está recebendo aqui mais uma vez. Então, você que não conhece, estou apresentando agora, ou melhor, vou deixar que ele se apresente. Bispo Mano, seja bem-vindo, fala aí pra gente, pessoal que segue o nosso canal. Vamos lá, nosso não, olha eu tomando bar, pegando rebaba no seu canal, que segue o seu canal. Bispo Mano, por favor, fala pra gente. Um prazer estar aqui com vocês de novo, obrigado. O canal leva o meu nome, mas a ideia foi sua, né, Rafael? Pode pegar a barba aí. Opa, então tá bom. Né, do negócio. Pra gente é um prazer estar aqui hoje conversando sobre o livro. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Emanuel, mais conhecido como Mano. Hoje eu sou bispo da igreja aqui no estado do Rio de Janeiro, sou natural do Paraná, né, da cidade de Curitiba, mas estou aqui no Rio há 5 anos. Tive muitos anos de ministério lá no Paraná, 20 anos na cidade de Mandaguari, uma cidade do lado de Maringá, norte do Paraná, e agora estamos aqui, há 5 anos no estado do Rio de Janeiro, servindo ao Senhor aqui, uma alegria. Junto com a pastora Cláudia, os filhões, a Manu, netinha. A Cláudia é uma benção, é minha esposa, né, uma pastora de excelência. Tenho 2 filhos, a Adriana e o Pedro. O Pedro também já é pastor. E a neta Emanuele, a Manu, que é uma benção, uma alegria. A família abençoada, o ministério abençoado, e o ministério abençoado gera fruto. E a gente hoje está falando aqui, falamos na edição passada do Resolva com Deus, e agora nós estamos falando do Uma Vida Sobrenatural, seu segundo livro. Fala pra gente aí, dá uma pincelada sobre esse livro, é o mais recente. Já tem o meu, inclusive esse aqui é meu, não é do bispo, não é da propaganda, esse aqui tá até com dedicatória, esse é meu, tá bom? Fala pra gente aí, pra galera que está começando, que está acessando o nosso canal hoje aqui, fala sobre Uma Vida Sobrenatural, meu bispo. Antes de falar, só lembrando na foto do livro, que você também vai ver a minha nora, a Jéssica, que também é pastora junto com meu filho Pedro, uma benção. Ó, que legal. Esposa do Pedro. Então, o livro Uma Vida Sobrenatural, por que surgiu, né? Durante muito tempo, eu ouvia falar dos milagres, de coisas extraordinárias que Deus fazia através de algumas pessoas. E eu tinha a impressão que algumas pessoas foram destacadas por Deus para algo extraordinário. Sim. Enquanto outras iam viver uma ou outra, pegar beira às vezes no ministério de outros para usufruir, ver coisas, mas que teriam uma vida cristã mais comum. Olhando para a palavra de Deus, aos poucos eu fui entendendo que não era isso. Que a vida sobrenatural, essa vida extraordinária, era proposta para qualquer uma que acreditasse, né? Jesus falou que aquela que cresce, era a única condição, que cresce faria as mesmas obras que ele e obras maiores, era a proposta de Deus. Então eu vi que um conceito meu estava errado, né? E esse conceito errado me levaria a uma prática. Então foi onde a gente foi tentando discernir a partir do novo entendimento que eu tive da palavra, né? Porque eu tinha ideia que eu era um desses que só ia pegar a rebarba, né? Eu ouvia, eu brinco que eu cresci debaixo da experiência de muita gente boa de ministério. Meus pais eram líderes da igreja que a gente frequentava e tinha uma casa grande, então os pregadores, os preletores que vinham, normalmente se hospedavam lá em casa. E se hospedou lá em casa gente que tinha uma experiência tremenda, né? Tinha um pastor, João Carlos Marques, ele tinha visão aberta do reino espiritual, ele era usado por Deus para ressuscitar defunto. Olha. O cara que eu mais conheço que ressuscitou defunto na história da igreja brasileira é esse cara, né? A gente estava reunido num lugar, de repente alguém citava, eu estava numa conferência, meu marido teve um infarto, faleceu, mas um pastor lá orou por ele. Eu falava, João Carlos Marques. Ele falou, como que você conhece? Eu falei, porque parece que só esse cara ressuscita a gente aqui no Brasil, né? Então, ouvindo assim, eu conheci uns 7 defuntos que ressuscitaram com a oração desse cara, né? Ele mesmo morreu e voltou, ressuscitou. A experiência desse... Então, você ficava pensando assim, que pena que eu não fui escolhido como o pastor João Carlos. De repente, eu descobri que não era, que Deus me escolheu também para uma vida sobrenatural. A questão era escolha minha, opção minha. Aceitar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Exatamente. Deixar de ser coadjuvante na história da sua vida, que você tem que ser protagonista, pô. E se eu estava disposto
O que eu falo assim, eu sempre faço a analogia com o esporte, a comparação com o esporte. Então eu falo assim, futebol tem para qualquer um, hoje, né? Eu estou fora de forma, né? Um pouco acima do peso. Que isso? Já joguei futebol no passado, mas mesmo acima do peso, o peso de quando eu jogava para hoje, eu só estou com uns... Vamos esquecer isso. Ninguém é bom com o número aqui. Eu estou com alguns quilos a mais. Pronto, mas já. se com esses quilos a mais eu resolver jogar hoje, tem beira para mim. Tem beira para mim. Né? Vai ser um futebol de alto rendimento? Não vai. Mas tem beira. Eu posso entrar em campo e jogar. Né? A escolha de que nível eu vou jogar foi minha. Quando eu perdi a condição de atleta, eu já me condicionei para não jogar mais o esporte de alto rendimento. Então eu falo assim, Deus planejou uma vida, mas quem escolhe se vai viver a vida que Deus planejou ou vai ter uma vida bem aquém da que Deus planejou é você. Agora, eu escolho a vida que Deus planejou para mim. Então tem que ter atitude para isso. Né? E qual que é a primeira atitude? Eu sempre falei isso. Se eu quero ter as mesmas obras que Jesus teve, para mim, na minha percepção, qual que é a condição para isso? Né? Eu tenho que ter a mesma entrega que Jesus teve, a preparação. Isso é boa, hein? Né? Então eu falo assim, Jesus teve um ministério de 3 anos que impactou a história da humanidade. 3 anos só. Meu ministério está quase 10 vezes o de Jesus. Eu não consegui o resultado ainda. Mas por quê? Ele teve uma dedicação intensa durante 30 anos à preparação. Eu vou piorar a tua história. Se a gente for parar para pensar, nem tudo que ele fez foi escrito. Exatamente. Tem mais coisa, então piorei tua história. E a minha eu não vou nem falar porque eu não chego nem perto disso, mas vamos lá, segue o fluxo. Então eu comecei a falar, então se eu quero obter os resultados de Jesus, eu tenho que mudar a minha preparação. E qual é a condição, né, essencial da preparação? Primeiro grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E daí foi a primeira avaliação que eu fiz. Eu amava Deus assim. Eita. Né? Ele me bastava. Tem a experiência de um pastor amigo nosso, pastor Luciano Subirá, ele relatou num livro que ele escreveu, chama Até que Nada Mais Importe. Big livro. Onde ele achava que amava Deus de todo o coração, mas na verdade não amava. Né? O Luciano estava vivendo um período de consagração, se dedicando em jejum, em oração. Então, de repente teve uma experiência com um pastor do ministério dele, onde Deus falou, e o pastor ali, voltando de um evento numa cidade de Santa Catarina para Curitiba, onde o Luciano mora, esse pastor começou dentro do carro, na viagem, contar como Deus tinha mexido com ele, tinha relaxado, e ele disse que o Luciano falou, isso mesmo, Deus, fala com ele, achando que era só ele que precisava ouvir. No dia seguinte, o Luciano orando, ele disse que parece que Deus não estava respondendo, a presença de Deus não era tão intensa. E ele foi perguntar por quê. Deus falou que no dia anterior ele tinha motivado o pastor a testemunhar, porque todo mundo ali precisava ouvir aquilo. E o Luciano fala que se revoltou. Ele falou, Deus, eu nunca busquei tanto na minha vida, eu nunca clamei tanto na minha vida, eu nunca me dediquei tanto. Para o Senhor não é o bastante. E ele disse que ele foi até deselegante com Deus, quase desrespeitoso. Ele falou, o Senhor é um Deus insaciável. Quanto é o bastante para o Senhor? E ele disse que ouviu a voz do Espírito Santo, suave, como sempre, falando assim, até que nada mais importe para você, só eu. Eita. Só eu. Daí ele escreveu esse livro, Até que Nada Mais Importe, né, contando as experiências. Então eu vejo assim, para Jesus era isso. Jesus falava que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Eu comecei a perceber que eu estava bem longe disso. Eu achava que eu amava Deus, né? Assim como Pedro achava que amava. Mas Pedro traiu. Ele descobriu que o amor dele para com Deus não era perfeito. Então eu comecei a entender.
qual que é o meu primeiro desafio? Se eu quero viver a vida sobrenatural que Deus sonhou para mim, eu tenho que aprender a amar a Deus como a Bíblia fala que é o padrão, né? Você não vai aprender a amar a Deus pelo seu esforço, você não vai aprender a amar, eu falo que isso é santidade de cartilha, vai ficar pesado para você em determinado momento. Essa é boa, hein? Quando é fruto da sua vigilância, é fruto do seu esforço, né? Tudo que exige demais, vamos pegar, a gente está aqui gravando e a parte, sua esposa, está passando com carne, com pão de alho. É covardia. É covardia. A gente está aqui gravando e ela está fazendo isso. Isso é covardia. Né? Daí o que acontece? Tudo que é pesado, você sabe disso. Dieta. Você já fez dieta, Rafael? Eu fiz dieta um mês, perdi 30 dias. Então. Eu já tive que fazer várias dietas. Por quê? Quero emagrecer? Não, por causa da saúde. Às vezes desgraça a saúde e a gente é obrigado. Não é? Do negócio. Eu falo isso, quem está com um peso um pouco maior só entra em dieta quando a saúde é prejudicada. Isso. A saúde ficou boa, a gente bota, né? Porque é um esforço, é algo fora do comum para a gente. Então eu falo assim, quando você quer aprender a amar a Deus como fruto do seu esforço, vai chegar uma hora você vai cansar. Vai chegar uma hora você vai achar que Deus é exigente demais. Então eu falo, como que isso acontece? Deixa o Espírito te conduzir. Deus deu o Espírito que vai te guiar. Jesus já falou isso, ele nos faria lembrar de tudo que Jesus ensinou, ele nos guiaria a toda a verdade. Tem um louvor que fala isso, né? Deixa acontecer naturalmente, né? Exatamente. Então, entrou nessa história, deixa acontecer, Deus vai fazendo. Aquela banda cristã. Isso, aquela banda cristã. Os missionários. Isso. Aqueles missionários que gravaram isso aí. Eu conheço sim. Pessoal bom. Missionário abençoado. Missionário, isso aí. Então, o que acontece, né? Tem muita coisa que às vezes eu dou testemunho, eu era tímido, a galera vem me perguntar, o que o senhor fez para vencer a timidez? Eu falei, eu obedeci ao Espírito. O Espírito me dava a tarefa, eu obedecia. Quando eu vi, a timidez tinha sido superada. Não tem um programa que eu vivi, né? Então onde que eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas? Obedecendo o Espírito. E daí você vai conhecendo a presença de Deus, você vai se relacionando com a presença de Deus. É apaixonante. É trazer o sobrenatural para o natural. Exatamente. Porque a gente tem aquela visão que o nosso agir natural traz o sobrenatural, mas não é. Não é. Eu falo assim, já está tudo escrito ali, é só obedecer. Mas como a gente não consegue pela carne, Deus nos deu o Espírito que nos ajuda nessa jornada. Então eu falo, você, de repente o Espírito dá uma orientação, faça isso, não faça aquilo. E você vai obedecendo, quando você vê, Deus se revela. Daí você está num lugar, eu creio que talvez boa parte das pessoas que vão nos ouvir já passaram por essa experiência. Né? Sim. Você está num lugar onde a presença de Deus é manifesta, não é onde Deus está, porque Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, mas é onde há uma manifestação da presença, a presença de Deus manifesta, real, muda, reconfigura o lugar. O deserto vira terra santa, o lugar comum vira um lugar extraordinário. É a experiência, é o lugar do encontro com Deus. Quem já passou por isso quer repetir isso, porque é extraordinário. Então, eu seguindo a orientação do Espírito Santo, né, onde ele vinha me tutelando, eu comecei a viver algumas experiências assim, o que eu queria? Repetir. De repente, eu descobri, é um capítulo do livro também, aprendendo a andar, né, andar com o Espírito, não andar segundo a carne, andar segundo o Espírito. Então, eu entendi que andar segundo o Espírito é andar obedecendo às orientações do Espírito. E eu fui colhendo isso, eu queria aquela vida. Que top. Então eu ia repetindo, ia obedecendo o Espírito. Chegava a uma altura, você desobedecia o que era normal antes, e para você era a vida normal, depois que, tem um cântico que fala isso, quem já pisou nos Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não é tão bom quanto o outro que você citou, mas também vale. Vamos lá. Então eu falava assim, é verdade, eu não quero mais ficar privado dessa presença. Eu já experimentei lá. Então, Deus nunca me exigiu. Não era fruto do esforço, era fruto do desejo, é diferente. Né? Porque eu falo assim, quando você não experimentou e se esforça, você acha que não está valendo. Mas quando você experimentou
E daí você fala assim, agora eu conheço, agora eu sei, eu quero isso. Então você é fruto do desejo. Você começa já não mais ansiar para ter, você não quer sair do. Você não quer perder. Exatamente, você não quer mais sair da presença, então você quer estender sua vida sobrenatural no natural. E daí o esforço ganha outra roupagem, ganha outra coloração. Né? Faz a diferença. Já não é. Eu estou fazendo aquilo espontaneamente, não por obrigação, porque eu já experimentei. Então eu sempre tenho falado isso. Deus nunca, às vezes a religião te cobra coisas sem que você tenha experimentado o resultado. Deus não. Deus deixa você degustar primeiro, você conhecer para optar. Você pode escolher. Deus nunca faz com que a gente compre um produto que Ele não tenha dado para a gente a oportunidade de experimentar. Não é promessa de campanha, é degustação. Não. Deus nunca obriga a gente a assumir compromisso. As pessoas que vêm atrás de Jesus, Ele fala, o que você busca? O que você quer? Teve gente que queria um milagre, levou sem nem seguir Jesus. O cara só foi abençoado, voltou para a vida dele. Isso aí. Voltou para o ritmo dele. Agora teve gente que falou assim, onde que o senhor mora? Ele falou, vem ver. Ele não falou, não, para você conviver comigo, primeiro a gente tem que aceitar aqui alguns termos de conduta, a gente tem que aceitar alguns... Jesus só chama, vem ver. Daí a galera vai, experimenta um dia com ele, volta e fala assim, a gente achou o Messias, agora o que eu quero é viver aí. Onde eles passam a seguir Jesus até que Jesus chama. Eles abandonam toda a vida deles, porque aquilo passou a ser um objeto de desejo. É pesado? Não é. Você substitui, né? Exatamente. Até que nada mais importe, né? Você vai substituir, você vai colocar Deus no lugar dele na tua vida. Daí aquela galera que fez essa opção, fez esse desejo, começa a descobrir facetas de Jesus que a multidão não conhecia. Tanto que são esses caras que falam, quem que é esse cara? Eles viram Jesus acalmar uma tempestade, eles viram Jesus falar com o vento, eles viram Jesus falar com as ondas. Eles conheciam a autoridade de Jesus, já tinham visto Jesus fazer um milagre, mas até ali era um pouco melhor do que os outros mestres das épocas. Uhum. De repente, Jesus faz coisas que ninguém fez. Daí eles começam a ser surpreendidos. Ele fala, caraca, quem que é esse cara? Que até o vento e o mar obedecem. Quem que é esse? Quem pergunta quem é esse é o cara que está andando com ele. São os caras que estão andando com ele todo dia. Então, eu sempre falo isso. Sempre tem mais em Deus para conhecer. Sim. Sempre tem mais de Deus para você saber, para você. Se você acha que sabe tudo sobre Deus, o Deus com quem você tem se relacionado não é o Deus verdadeiro. Eu sempre falo isso. Se você acha que você já descobriu tudo sobre Deus, você tem tido contato com o Deus da religião. Boa. Que o Deus da religião é formatado, limite, a gente explica como ele faz. Porque, na verdade, o Deus da religião é o estudo do que Deus já fez até aqui. Mas ele continua sendo o grande eu sou. Né? Tem coisas que não foram relatadas, tem coisas que não foram escritas. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas Deus não revelou pelo quê? Pelo Espírito. Meu Deus. Se você não anda com o Espírito, tem uma faceta de Deus, de Jesus, que você não vai conhecer. Você é um frequentador de igreja. Exatamente. E a igreja é problemática, né? Você vai conhecer o Deus da história, não o Deus vivo. É diferente. Como, se eu não me engano, vou citar um grande filósofo brasileiro, Dada Maravilha, não me venha com a problemática que eu tenho a solucionática, né? Então, esse cara é Deus. Exatamente. Esses dias eu estava participando de uma reunião, a gente estava conversando sobre isso, e alguém na reunião falou, não, o ápice é a fé. É a fé. Eu falei, não é. Não, e a palavra é o que eu preciso para ter fé. Eu falei, não é. Eu vi essa conversa, hein? Eu vi essa conversa, hein? Eu falei, me desculpe, eu não quero contrariar, mas o próprio Jesus fala na palavra que examinar as Escrituras, por julgar ter nelas a vida eterna, não é o bastante. Se eu quero ter vida, eu tenho que ir até Ele. Então tem uma vida sobrenatural sob a tutela do Espírito Santo, sob a tutela de Jesus, que eu preciso encontrar Jesus para poder entender, para poder viver. Já mandou esse livro para essa pessoa? Porque no dia que o senhor falou que essa pessoa estava assistindo, mais um bom grupo, a pessoa ficou meio enrolada, hein? O senhor botou, a pessoa tirou o banquinho e deixou a pessoa dentro d'água. Então o que acontece? E eu demorei muito para entender isso, né? Que
nós cristãos somos desafiados a um relacionamento com Deus que é vivo. É verdade. Né? Com Deus que está a fazer coisas novas o tempo todo, que está se revelando de uma maneira que a gente não conhece o tempo todo, se você deixar. Que não cabe só dentro de uma igreja. Exatamente. Né? Um Deus que não cabe em canto nenhum, que o universo está contido nele. Né? A terra é estrada dos seus pés. Então são conceitos que para nós é difícil entender. A gente quer entender literalmente, né? Nós somos seres finitos. Então Sim. tem coisa que para a gente que é finito é urgente. Eu já vi pessoas falando, Deus tem pressa. Como que um cara que é eterno vai ter pressa? Né? Verdade. Eu falei, se eu tenho a eternidade, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho pressa para quê? Pegou aí, toma desavisado. Né? Agora, quem que tem pressa? A gente. E a gente que interpreta Deus dentro da minha realidade. Sim. Né? Então eu falo assim, é difícil entender isso. Ele se apresenta como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como que é isso? Né? Ele conhece o fim antes que o princípio tenha iniciado. Né? A gente está no início, Deus já sabe o que vai dar. Ele vive as três realidades, presente, passado e futuro, é na nossa história. Para ele não tem. É um Deus que vive o presente, né? Ele vive o início e o fim ao mesmo tempo. Para a gente é incompreensível essa realidade. É isso que dá nó na cabeça de muita gente. Né? Tem alguns gênios aí na história da humanidade que falavam da possibilidade da viagem no tempo, a curvatura da luz, não sei o que. Eles dão uma explicação teórica, mas na prática não é o que a gente vive. Né? A gente não vive Então, o que eu sempre falo, o que a gente precisa é andar com Deus. Né? Ouvir a voz dele, estar sob a tutela para experimentar uma vida sobrenatural. Outra coisa que eu falo dessa vida sobrenatural, nós nos aproximamos de Deus numa expectativa. Numa expectativa. Eu tenho que tentar ajustar a expectativa não pelo que eu sei, né? Mas pelo que Deus pode, né? Pelo que Deus faz. Eu tenho brincado com isso, nesse tempo de pandemia, eu tenho ouvido muito também da crise financeira, da crise econômica. Eu li um livro chamado Um Reino de Poder. Só um instantinho. Muda o ator, né? Mas a cena é a mesma, né? O churrasco não chega aqui. Desrespeito com Desrespeito, né? Grande. Vamos lá, continua. Então eu li um livro chamado Reino de Poder, do ministério de um cara chamado Guilherme Maldonado. Vai entrar agora. Teve alguém que teve discernimento, pastor Wanderson vai trazer para a gente. Olha aí, obrigado, rapaz. pastor. Gente, para vocês que estão... É de verdade, hein? É de verdade. Assim, sempre tem alguém nos bastidores rolando com um aperitivo novo. Boteco é desse jeito. Valeu. Não, é para ver que é de verdade, pelo menos os dedos aqui que ficaram sujos de graxa. De graxa da carne. Quem é do sul já sabe que graxa eu estou falando. Comendo, hein? Falando em boca cheia. Então eu falo assim, quando você ora, você tem uma expectativa a respeito da ação de Deus, de como Deus vai responder. Né? Esse livro do Guilherme Maldonado, eu creio que eu já vi muita coisa que reconfigurou minhas expectativas. Né? Eu não imaginava que seria desse jeito. Deus me surpreende o tempo todo. Mas nesse livro do Guilherme Maldonado, ele cita algumas coisas que eu nunca tinha visto ninguém citar. Já mudou de novo. Então eu sempre falo isso, cara, você tem que estar preparado para o novo de Deus, para estar ajustando a expectativa o tempo todo. Porque se você tem uma expectativa muito baixa, é isso que você vai colher. Você se aproxima de Deus, Deus vai perguntar, o que você busca? O que você quer? Né? E às vezes você vai levar só a sua fé. Você quer eu já contei a história do mineiro que não sabia pedir direito, né? Encontrou gente, pediu 2 queijos uma namorada, porque ficou com vergonha de pedir 3 queijos. Então tem muita gente que Deus quer dar, e o cara só quer 3 queijos. É mesmo. Né? Então se você não ajustar a expectativa, tem horas que Deus tem que trabalhar com você antes, para acertar a tua expectativa, para que você saiba pedir bem. Sim. Para que você saiba. Então eu falo assim, nós precisamos ajustar a expectativa.
Tem gente que acha que você pedir grandes coisas é arrogância. Não, eu sempre digo que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então eu vou sonhar grande. E existe um problema na vida, na nossa vida, na vida de pessoas que ainda estão com os limitadores naturais, que essa galera, ela pede de acordo com a situação do imediato, aquilo que ela está vivendo naquele momento. Ela não entende que, às vezes, o que ela está vivendo naquele momento é um processo para que ela alcance coisas maiores. Exatamente. E, Rafael, por exemplo, você falando isso, eu sempre falo a respeito, a questão não tem a ver com o que você sonha, com o que você pede, a questão tem a ver com a tua motivação. Você sonha isso para quê? E eu sempre cito, dentro da história de José lá em Gênesis, quando ele estava no cárcere, os dois presos que vieram. Os dois tinham um grande sonho. O sonho do copeiro, ele sonhou espremendo as uvas no copo de Faraó. Né? Eu estou servindo o maior governante da época. Eu sou o cara da corte desse cara. Para quem está preso, amigo, um sonho, É quase que impossível. um sonho fora de série. Ele foi restaurado, a condição de copeiro do faraó, do rei, passou a espremer na mão do rei. A hora que o padeiro viu, o padeiro também teve sonho. Ah, olha aí, ó. Olha aí, ó. Gente, você viu? É o que diz a Bíblia. A Bíblia fala que quem não chora não mama, tá aqui, ó. Aí, ó. A Bíblia não fala nesse esquema, a Bíblia fala não tendes porque não pedis, mas é o ditado popular. E vieram os anjos e o serviram. Olha aí, ó. Aí. A gente sabe de Bíblia aqui também, nem que seja 3 versículos, mas a gente sabe. Já gastei os 3. No nosso caso foi uma anja, a esposa do pastor Rafael aqui, a Pátio, que trouxe. Mas é de Deus. Eu estou de novo lambendo os dedos aqui. Quem é raiz sabe o que isso significado, como é bom. Não, hoje eu fui Nutella, Eu peguei com... eu vou confessar o meu pecado. Eu estou lambendo para não limpar na toalha da parte aqui. Então, o que acontece, né? O padeiro teve um sonho. A hora que veio a interpretação, ele teve um sonho. Também veio contar o sonho para José. Ah, eu sonhei isso, que tinha um cesto na minha cabeça com pães de todo... Arte de padeiro, ele falou. A interpretação de José para o padeiro não foi tão legal quanto a do copeiro. Então eu falo assim, o que mudou? Os dois tiveram sonhos grandiosos. A motivação. A motivação. E eu sempre brinco, tem sonho que conduz à morte. Tem sonho que conduz à vida. Eita. O sonho do copeiro levou à vida, uma vida sobrenatural. Nem todo sonho te leva à vida sobrenatural. O sonho do padeiro levou à morte, ele foi enforcado. Qual que é a diferença? A motivação de um e de outro. A motivação do copeiro era o quê? Servir. Então eu falo, sonho de Deus para você, que te leva a uma vida sobrenatural, é sonho que te leva a servir outros. Porque a vida cristã é uma vida de serviço. Amém. De renúncia. Eu sofro para que outros sejam abençoados. E eu sou abençoado numa vida sobrenatural servindo a outros. Né? Servindo a outros. Quando você entende isso, você está preparado para viver um sobrenatural. Você vai ser canal do sobrenatural para abençoar muita gente. Mas eu falo que a primeira tentação é sempre usar o que Deus me dá para satisfazer minhas necessidades, transformar a pedra em pão. Quando você vence isso, Deus te usa para abençoar outros. Se você está disposta a renunciar, a se lascar, eu tenho brincado, se lascar para que o outro seja abençoado, opa, você está no padrão de Deus, está preparado para começar uma vida sobrenatural. Agora tem gente que quer que Deus use para que outros vejam como eu sou um homem de Deus, como eu sou bom. Arte de padeiro. Quando você sonha em destacar o seu ego, é sonho de morte. A sua motivação não é a glória de Deus. Então você não vai ter a vida sobrenatural que Deus planejou para você. Porque a motivação tem que ser da glória a Deus. Amém. E tem muita gente falando, mas eu tive grande sonho, eu fiz isso, fiz aquilo, mas a sua motivação não é correta. Então a gente trabalha um pouco disso no capítulo, ajustando as expectativas, andando do Espírito, algumas coisas. Eu espero que a leitura a gente já tem recebido testemunhos. A minha expectativa, quando escrevi esse livro, compartilhei as experiências, coisas que Deus falou conosco,
era motivar, inspirar outros a uma vida. Deus tem me surpreendido. Tem gente que tem relatado de ativação. Teve dons ativados, palavra de conhecimento, coisas que aconteceram na leitura do livro. A galera botando em prática uma vida sobrenatural. Porque o que eu estou entendendo é que o livro, o título é vivencial. Exatamente. Eu fico muito feliz de saber que a leitura do livro está ajudando muita gente a experimentar essa vida sobrenatural. Amém. Tem feito a diferença. Muito jóia, muito jóia. Então, gente, fica aí a dica, uma vida sobrenatural, tá? Nós vamos colocar o link aqui para você adquirir o livro. Já está praticamente esgotado essa edição, né? Ele ainda tem uns 400 exemplares, mas está indo, está acabando. A gente fez 2.500, está nos 400 últimos aí. E aí, já aqui na igreja, vou falar para você, puxar a sardinha, abraço a minha sardinha, aqui no Espaço Dádiva da IMQ a gente já esgotou. Vamos ter que pegar mais aí para disponibilizar, porque a galera consumiu em questão de 2 dias, 20 exemplares foram vendidos assim rapidamente. Então fica aí a dica, uma vida sobrenatural. Você que quer entender um pouco mais do que a gente, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, dá uma pesquisada, procure isso daqui. Aproveita e faz o seguinte, se isso aqui, esse bate-papo tem sido legal para você, compartilha com seus amigos, compartilha o endereço aqui do nosso canal, se inscreve e vamos fazer diferente. Vamos tornar normal o nosso papo sobrenatural, a nossa conversa de botequim. Entendeu? Então, um abraço para você, Deus te abençoe, que você tenha acesso a esse material, que você tenha acesso à presença de Deus e que você entenda o que Ele quer fazer contigo. Bispo Mano, obrigado, dá um alô aí para a galera e vamos nós. Só dando um alô, se você ouvir e tem interesse em adquirir, fala com qualquer pastora metodista aqui no Rio de Janeiro, 7ª região, ele vai saber como entrar em contato com a gente. Não está em livraria, não é vendido em livraria, é só com a gente ou com alguém que seja pastor e tem na igreja, como o pastor Rafael falou, ele tinha aqui na igreja, já foi esgotado, está pegando mais, né? Esse aqui, Uma Vida Sobrenatural, já tem o e-book pela Amazon.com. Olha aí. Você consegue adquirir pela Amazon.com. Resolva com Deus ainda não tem, está sendo feito, até o fim do ano a gente acha que vai estar pronto também o e-book. E pro ano que vem, se liga que tem livro novo pintando aí, hein? É verdade. A gente quer ver se no primeiro semestre do ano que vem a gente lança o Discipulado Relacional, a arte de crescer com as pessoas. É o livro de discipulado que a galera está esperando já há alguns bons anos. Se Deus quiser, ano que vem a gente... Se Deus quiser não, se Deus deixar, né? Deus Querer deixar, Ele quer, mas Ele não deixa. A gente está planejando escrever esse desde o primeiro. Deus mandou escrever 2 outros. Então, se der certo, agora Deus vai liberar, a gente escreve o de discipulado. Se prepara que você vai ouvir, você vai saber as dicas desse próximo livro só aqui no nosso canal, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe tua vida, até o próximo. Um abraço, gente. Tchau, tchau.